Dirigir um ônibus era um trabalho honesto, que me permitia sustentar minha família. Mas a rotina se tornou um tormento desde que ele começou a embarcar no meu ônibus. Um passageiro misterioso, que sempre se sentava no mesmo banco e me encarava fixamente. Meu turno era noturno. Eu nunca tive problema em trabalhar na madrugada ou à noite, mas desde que essa pessoa começou a frequentar o ônibus, eu comecei a ficar incomodada. Ele nunca falava comigo, nunca sorria, só me observava com aqueles olhos frios e calculistas. Cada curva na estrada era um prenúncio de que algo ruim poderia acontecer. Ele tirou minha paz. Ele sempre estava lá, no mesmo banco, com o mesmo olhar fixo, assustador. Nunca falava comigo, mas eu sentia sua presença como uma sombra. Uma noite, o ônibus quebrou em uma rua não muito movimentada. Os passageiros foram descendo e caminhando para, esperar um outro ônibus ou ligar para algum parente, não sei. Eu ia descer, mas ele permaneceu no ônibus, me observando. Eu comecei a tremer de medo e me levantei para descer. De repente, ele se levantou e caminhou em minha direção rapidamente. Ele pegou uma faca e disse: "Eu esperei muito tempo por isso." Eu gritei o mais alto que eu consegui. A escuridão era imensa lá fora, mas alguns passageiros estavam perto ainda. Ele veio para cima de mim com a faca e um homem entrou no ônibus e empurrou o perseguidor com força. Ele caiu e bateu a cabeça, desmaiando. Foi quando eu percebi que ele me atingiu. Tinha sangue em minhas roupas. Ele atingiu meu braço, mas com adrenalina eu nem senti. Logo chegou a polícia e uma ambulância que um dos passageiros chamou. O perseguidor foi preso. A polícia o levou, nem sei se levou para o médico, mas enfim, ele desapareceu. Hoje eu estou bem, traumatizada, mas viva. Eu continuo dirigindo ônibus, mas eu prometi para mim mesma que eu nunca mais farei o turno da noite ou da madrugada. Mulheres, se cuidem, se protejam. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu caminhava pelo parque, eu tive uma sensação de estar sendo observada. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém que pudesse estar me olhando especificamente. O parque estava cheio de pessoas, crianças brincando, idosos passeando, jovens conversando. Mas nenhum olhar parecia se fixar em mim. É coisa da minha cabeça, eu pensei. Continuei meu passeio, mas a sensação persistia, como se olhos invisíveis me acompanhassem a cada passo, observando cada movimento meu. Logo comecei a me sentir incomodada, como se estivesse sendo perseguida por um olhar fantasmagórico. Eu acelerei o passo, tentando me misturar à multidão, mas a sensação não passava. Eu ficava olhando para trás o tempo todo, procurando por alguém que pudesse estar me seguindo, mas não tinha ninguém que despertasse suspeitas. O medo começou a crescer em meu peito, trazendo uma sensação de vulnerabilidade e insegurança que me invadia. Nos dias seguintes, essa sensação de estar sendo observada ficou maior. Eu fiquei paranoica. Eu me sentia perseguida em todos os lugares, na rua, no trabalho, em casa. Eu passei a evitar sair sozinha, com medo de encontrar o dono daquele olhar insistente e ameaçador. A constante sensação de estar sendo vigiada tirou minha paz e a minha tranquilidade. Uma noite, enquanto eu me preparava para dormir, eu senti um calafrio. Eu tive a certeza de que alguém estava me observando através da janela. Eu me levantei e me aproximei da janela com o coração disparado. Quando eu abri as cortinas, eu me deparei com um homem parado na rua, em frente à minha casa. Ele me encarava fixamente com um sorriso malicioso no rosto e os olhos brilhando na escuridão como os de um predador. Eu soltei um grito e fechei as cortinas rapidamente, enquanto meu corpo tremia inteiro. A partir daquela noite, eu tornei-me prisioneira da minha própria casa. Eu instalei grades nas janelas, reforcei as fechaduras das portas e passei a viver em constante estado de alerta. O medo me consumia, transformando minha vida em um verdadeiro inferno.
Eu sentia-me presa em uma gaiola, observada por olhos invisíveis, sem saber como escapar daquele tormento. Um dia, enquanto eu olhava pela janela com um binóculo, sim, com um binóculo, eu comprei um binóculo. Avistei o homem que me observava escondido atrás de uma árvore. Eu consegui fotografá-lo e levei as fotos para a polícia. Ele foi identificado e preso. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que era um ex-colega de trabalho que tinha sido demitido por assédio e nutria um ódio profundo por mim. Embora a prisão dele tenha trazido um alívio momentâneo, as cicatrizes do terror permanecem comigo até hoje. Lembranças constantes da fragilidade, da segurança e da persistência, da obsessão e do inesperado. A gente nunca sabe o que está passando pela cabeça das pessoas. Cuidem-se. Pegar ônibus para o trabalho era uma rotina tediosa, mas necessária. Até que ele apareceu. Um homem de meia idade, sempre no mesmo ponto, no mesmo horário, me encarando fixamente. No início eu pensei que era apenas um olhar passageiro, mas com o tempo eu comecei a sentir um desconforto crescente. Ele nunca dizia nada, apenas me observava com aqueles olhos vazios, parecendo que não tinham alma. O ponto de ônibus se transformou em meu pior pesadelo. Cada manhã era uma tortura esperando pelo momento em que ele apareceria. Eu tentei mudar de horário, de ponto, mas ele sempre me encontrava. Uma noite ele me seguiu até em casa. Eu corri o mais rápido que eu pude, mas ele estava sempre atrás de mim. Quando eu cheguei na porta, ele me agarrou pelo braço. Eu tentei gritar, mas ele tapou minha boca com uma mão fria e úmida. Eu desmaiei. Quando acordei, estava amarrado em uma cadeira, em um quarto escuro. Ele estava lá, sorrindo. E na mesa, um conjunto de facas brilhava à luz da vela. A última coisa que vi foi o brilho do aço antes da escuridão tomar conta de tudo. Um cachorro de grande porte, com pelos negros e brilhantes e olhos vermelhos penetrantes, começou a aparecer nas imediações da minha casa. O animal tinha um aspecto ameaçador, com presas afiadas que pareciam brilhar na escuridão e um rosnado grave que ecoava pela vizinhança, causando arrepios em quem o via. Eu me senti incomodada com a sua presença, que parecia sempre me observar de longe, escondido nas sombras das árvores ou atrás dos carros estacionados. Logo o cachorro passou a me seguir em meus passeios matinais, mantendo uma distância segura, mas sempre por ali, como uma sombra ameaçadora que me espreitava. Eu pensei, gente, é só um cachorro. Um cachorro de rua, um cachorro que se perdeu, não sei. Eu tentava ignorá-lo, fingindo naturalidade, mas a sensação de estar sendo observada me perturbava profundamente. Eu acelerava o passo, mudava de direção, mas ele sempre estava por ali, como se estivesse preso a mim por um fio invisível. Nossa, que viagem. Tentei descobrir quem era o dono do animal. Perguntei para os vizinhos, coloquei cartazes pela rua, mas ninguém o reconhecia. Ele parecia não ter dono, um ser solitário e misterioso que me escolheu como alvo da sua obsessão, sei lá. Cada dia que passava, o medo crescia. Eu me sentia perseguida, atormentada pela presença constante do cachorro. Ele parecia conhecer meus movimentos, antecipando cada um dos meus passos. Uma noite eu acordei com um barulho vindo de fora da minha casa. Quando eu olhei pela janela, eu vi o cachorro parado no meu jardim, aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele me olhava fixamente, com um rosnado baixo e ameaçador, como se quisesse me desafiar. Eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Naquele instante eu percebi que o cachorro não era apenas um animal. Ele se revelava como um mensageiro do mal, um sinal de que algo terrível estava para acontecer. Na noite seguinte eu ouvi um estrondo na minha cozinha. Eu peguei um facão que eu guardava debaixo da cama e desci as escadas com o coração na mão. Ao chegar à cozinha, eu me deparei com a porta dos fundos arrombada e o cachorro no meio da sala, rosnando e mostrando os dentes.
Atrás dele tinha uma figura sombria que se aproximava, empunhando uma faca. Eu gritei e ataquei o cachorro com o facão, mas o animal era rápido e ágil. Eu consegui feri-lo e ele fugiu pela porta arrombada. Mas a figura sombria avançou sobre mim com uma faca levantada. Eu lutei com todas as minhas forças, mas essa pessoa era forte demais. Eu senti a lâmina perfurar minha carne e uma dor lacinante se espalhou no meu corpo. Antes de desmaiar, eu vi o rosto daquela figura sombria com clareza. Era o meu ex-namorado, que havia me ameaçado de morte após o término do nosso relacionamento. Ele usou o cachorro como uma ferramenta de terror, uma forma de me assombrar, me atormentar, de me preparar para o ataque final. Um vizinho presenciou a movimentação e chamou a polícia. E daí ele fugiu. Me deixou sangrando no quintal. Eu fui socorrida, mas nunca mais foi a mesma. Hoje eu vivo assustada. Não tenho mais relacionamentos. Nem sei se um dia terei coragem de me entregar de novo. Eu nunca fumei. Meus pais nunca fumaram. E meus amigos mais próximos também não tinham esse hábito. Então foi estranho quando eu comecei a sentir o cheiro de cigarro dentro do meu apartamento. No começo eu achei que poderia ser algum vizinho. Morava sozinha em um pequeno apartamento no 10º andar e às vezes os odores dos apartamentos vizinhos se infiltravam através dos dutos. Mas esse cheiro era diferente. Era forte e denso, como se alguém tivesse acabado de fumar ali, dentro do meu apartamento. Eu abria as janelas, ligava um difusor de aromas, mas o cheiro voltava, sempre à noite, sempre quando eu chegava do trabalho. Então comecei a perceber outra coisa estranha, objetos fora do lugar, pequenos detalhes que apenas alguém que mora sozinha percebe. A toalha de rosto dobrada de um jeito diferente, uma xícara que estava fora do lugar, meu cobertor puxado para o lado no lado oposto da cama que eu costumava colocar, como se alguém estivesse sentado ali. Um dia eu encontrei meu armário de roupas entreaberto. Eu tinha certeza que tinha deixado fechado antes de sair. Eu tive aquele frio na barriga, aquele que você sente que tem alguma coisa errada. Minhas mãos começaram a tremer. De repente, aquela sensação horrível me atingiu. Eu não estava sozinha. Eu passei a trancar melhor a casa, troquei as fechaduras, instalei trincos extras, mas o cheiro persistia. Foi aí que eu decidi comprar uma câmera escondida, pequena, discreta, colocada no canto da sala, voltada para a entrada. Na noite seguinte, depois de chegar do trabalho e sentir novamente o cheiro de cigarro, eu peguei o meu celular e abri o aplicativo da câmera. O vídeo começou normalmente, o apartamento vazio, a luz do sol se pondo através da janela. Então, por volta de 2 horas da manhã, a imagem mudou. A porta do armário da cozinha se abriu lentamente e dele saiu um homem, alto, magro, cabelo ralo e desgrenhado, vestindo um casaco poído. Ele se espreguiçou como se estivesse acordando de um cochilo. Caminhou pela cozinha com naturalidade, abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água e bebeu diretamente do bico. Depois tirou um maço de cigarro do bolso e fumou um cigarro na sala. Ele andou pelo apartamento, mexeu em alguns objetos, olhou para minha cama onde eu estava dormindo e ficou ali parado, me observando por longos minutos. Então, como se nada tivesse acontecido, apagou o cigarro na pia, entrou no armário e fechou a porta atrás de si. A gravação terminou ali. Eu estava estática. Eu não gritei, não chorei, não me mexi por um tempo, sentindo apenas um pânico absurdo me consumindo. Então eu peguei meu celular e liguei para a polícia sem tirar os olhos do armário. Quando eles chegaram, abriram um compartimento e encontraram um buraco na parede. Tinha um antigo acesso de manutenção que dava para um espaço estreito entre os apartamentos. Dentro tinha um colchão velho, pacote de biscoito, garrafa de água vazia e várias fotos minhas dormindo.